Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, em Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o pão vivo que desceu dos céus, porque Tu és o nosso Senhor, Pai, porque queremos, Pai, manifestar nossa confiança em Ti, Senhor, e dizer, Pai, fale conosco, Pai, que a Tua palavra possa tocar em nossos corações, Pai, traz a revelação dela para cada um de nós, que a Tua palavra possa atingir, Senhor, cada um de nós, Senhor, cada um de nós possa ser impactado, Senhor Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra, na medida que precisamos, para que possamos, Senhor, não somente fazer a diferença, mas sermos essa diferença também, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada vez que a gente lê uma mensagem sobre Jesus e sobre os milagres e maravilhas que Ele realiza, a gente acaba ficando cada vez mais apaixonado por Ele, cada vez admirando mais a Jesus, cada vez amando mais o coração de Jesus e a forma que Ele se comporta e a forma que Ele reage diante das diversas situações que aconteceram naquele período. E Jesus aqui, Ele teve uma reação que ela divergia daquilo que se era esperado de uma pessoa que passou por uma situação difícil. Porque Jesus aqui, ele se retira para o deserto por conta de um acontecimento que o entristeceu bastante. Nos versículos anteriores é falado sobre João Batista, sobre a morte de João Batista. E João Batista, parente de Jesus, aquele profeta que falou sobre Jesus, esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que preparou o caminho para o Salvador, aquele que veio antes de Cristo, grande, certamente, um amigo de Jesus, aquele que batizou a Jesus nas águas, e a partir dali, o Senhor começa ali o seu ministério, realizando milagres e maravilhas, mas chegou um momento que foi chegada ali a morte de João Batista. E ele vem a ser morto de uma maneira muito cruel. João Batista, ele era um profeta, e como todo profeta, o profeta ele denuncia o pecado. E João Batista ele denunciou o pecado de Herodes, que estava ali junto com uma mulher que não era sua esposa. E aquilo ali causou uma raiva muito grande a Herodes. Houve um contexto também, a gente não vai se alongar muito nisso, mas dentro desse contexto, João Batista ele foi preso e logo em seguida ele foi morto, ele foi decapitado. E os discípulos de João Batista, sabendo da informação, obviamente, foram até Jesus e contaram essa informação. Jesus certamente estava muito entristecido com o acontecimento, embora certamente também ele soubesse que isso deveria acontecer, mas ele se retira. A Bíblia fala aqui no versículo 13, diz que: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado
E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Quer dizer, Jesus ele sai, né, ele se isola, porque está entristecido. E a gente sabe que quando a gente está triste, em muitos momentos, a gente quer ficar só. Às vezes a gente não quer, a gente sabe que as pessoas se importam conosco, muitas vezes, né? Parentes, amigos, querem dar uma palavra de consolo, de conforto, mas às vezes tudo que a gente quer é estar sozinho um momento. Estar sós com Deus, fazer a nossa oração, lamentar, chorar a tristeza. E eu creio que Jesus ele se apartou também para isso, para orar ao Senhor, para chorar ali, para viver aquele luto também da morte, não só do seu amigo, de um profeta, mas de um parente seu, que era João Batista. Mas a Bíblia diz que a multidão, ela, sabendo que Jesus tinha se deslocado para uma região deserta, ela mesmo assim ela foi atrás de Jesus. Porque a multidão, ela sabia que Jesus ele realizava os sinais. Então, ela ia atrás de Jesus porque ela buscava os milagres e os sinais. É claro que a gente não deve ir atrás de Jesus somente para buscar os sinais e os milagres. Mas nós devemos também pedir a Ele, sim, a cura, devemos pedir também a Ele a restauração. E se você está aqui nessa noite e você precisa de um milagre de Jesus, você está no lugar certo, porque Jesus ele está aqui, Ele se manifesta nessa noite sobre a tua vida. Você pode ir até Jesus, você pode pedir para Jesus, você pode falar com Jesus, você pode fazer a sua oração para Jesus nesse momento. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Então a multidão ela vai até Jesus com o desejo de fazer o seu pedido, de ir atrás do seu milagre. E logo no versículo 14, a gente já leu aqui, que diz que Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E agora que é o detalhe importante. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, possuído de íntima compaixão. Ele vendo aquela multidão com uma necessidade, ele se negou a olhar para si mesmo e ver a sua dor, e ele começa ali a curar a multidão. E muitas vezes nós estamos também sofrendo, estamos com dores, estamos com problemas, estamos feridos, às vezes estamos até magoados, desolados, mas mesmo feridos no coração muitas vezes, Deus também te chama para curar. Deus te chama também para ministrar. Deus te chama para abençoar pessoas. Deus te chama para fazer a diferença. E Jesus, ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção do seu propósito. As minhas lutas, conquistas, alegrias, tristezas, convicções, meus direitos não podem ser maiores que o chamado. E é nesse ponto que eu queria tocar com os irmãos. Jesus, ele tinha todo o direito de viver o seu luto, de viver a sua dor, de estar sozinho, de querer um momento sozinho. Mas ele entendia o seu propósito e ele sabia que mesmo com sua dor, o seu chamado, o seu propósito era muito maior. E ele precisava exercer o chamado que Deus tinha dado para ele. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que, porque somos a feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Eu queria dizer, meu irmão, que você tem um propósito. Deus tem um chamado e um propósito na sua vida. Deus tem um chamado e algo importante para você. Talvez você ainda não saiba de forma específica, mas peça ao Senhor que Ele vai te revelar. Mas todos nós somos chamados para as boas obras. Cada uma do seu jeito. Cada um realizando da forma que Deus chamou. Mas você tem propósito, você tem chamado. Essa noite eu queria te chamar para que você possa viver o propósito que Deus tem na sua vida. Para que você não desista. Para que você não deixe a dor parar aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Que você não fique paralisado em meio às situações difíceis que acontecem. Porque Deus ele tem te capacitado para algo que é muito maior do que nós, muito maior do que você.
o propósito dele. Nós possamos ser cooperadores desse propósito. Jesus abriu mão do seu direito de luto. Jesus colocou seu chamado acima dos seus sentimentos. Quantos de nós somos movidos pelos sentimentos? E muitas vezes a gente fala, eu não vou orar pelo irmão, porque eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem. Na verdade, eu não vou fazer isso porque eu preciso estar bem para isso. Mas isso é uma grande mentira. Você não precisa estar bem para você fazer o bem. Você precisa obedecer o chamado para você fazer a vontade do Senhor. Você precisa olhar para Jesus e falar, Senhor, apesar de qualquer coisa que aconteça, eu quero te obedecer, Senhor. O cristão, ele não pode ser movido pelos seus sentimentos, mas o cristão, ele é movido pelo propósito, ele é movido pelo seu chamado. Ele tem algo que move o seu coração, que é muito maior do que o que ele sente, mas o que ele vive é o que deve fazer a diferença sobre a vida dele. O Deus que vive sobre você, o Espírito Santo que habita em você, é que tem que dar o verdadeiro sentido para você. Não são os nossos sentimentos, não são os acontecimentos, não é a tua dor de hoje. Talvez você tenha uma dor hoje, alguma coisa aconteceu e você está aqui com o teu coração triste. Mas não é essa tristeza que vai nortear os teus pensamentos, mas é a palavra de Deus que vai fazer diferença sobre você nessa noite. E vai te dar total capacidade, total unção, para que mesmo você com a dor, você possa fazer diferença por onde você andar, porque Deus espera que os seus filhos sejam instrumento em suas mãos. E nós possamos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor Jesus. E agora aqui no versículo 15, os discípulos, eles identificam um problema. Porque a multidão estava sendo curada, milagres acontecendo, e o dia já estava passando. E ali, diante de Jesus, os discípulos, de forma legítima, eles trouxeram uma questão, que era uma questão importante. No versículo 15 diz, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E ali os discípulos, eles identificaram um problema e sugeriram uma solução, porém, que os afastavam do chamado. O problema era legítimo, a solução podia se entender, mas mesmo entendendo a solução, essa era uma solução que os afastavam do chamado. Nós precisamos buscar soluções que vêm do alto. Muitas vezes a gente vê o problema e oferecemos e buscamos soluções que vão nos afastar do chamado. O cristão precisa colocar soluções pautadas na palavra, porque soluções pautadas na palavra vão te aproximar do chamado. Questões e soluções pautadas no seu entendimento, no seu raciocínio lógico, podem te afastar do chamado que Deus fez e que Deus preparou para você. Não se trata de ter as melhores intenções, nem ter as melhores soluções. Se trata de, será que essa saída, ela me aproxima ou ela me afasta do chamado? Seria muito mais fácil falar para a multidão e despedir essa multidão e dizer para que eles possam resolver esse problema e essa questão, e seria até o mais lógico, porque eles estavam numa região deserta, o cenário era totalmente desfavorável para que houvesse uma solução naquele momento. Mas diante daquele cenário, havia alguém que poderia realizar qualquer tipo de milagre. E talvez no cenário mais difícil, quando Jesus está presente, você pode ter esperança que o milagre vai acontecer na sua vida. Talvez o teu cenário não seja dos melhores. Talvez, logicamente, a tendência é que dê tudo errado. Mas quando Jesus está na questão, você pode confiar. Entrega para Ele. E você vai ver que algo vai acontecer na sua vida. Você vai ver que você não vai passar fome. Você vai ver que a sua questão, você vai ter uma resolução. Você vai ver o milagre acontecer.
Você vai ver Deus manifestar a glória dele sobre a sua vida. Mas você e eu precisamos estar alinhados a esse chamado. Jesus, então, os recoloca no chamado. E eu creio que essa noite é uma noite de Jesus te recolocar no chamado. Talvez com nossos argumentos, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, a gente tenha se afastado cada vez mais do chamado. Mas Jesus está aqui com a sua misericórdia e com o seu amor e com as suas palavras para te recolocar novamente no caminho que vai te levar à presença dele, para te recolocar no caminho que vai te recolocar nos planos de Deus que são infinitamente maiores do que os nossos. Talvez seus planos sejam até muito bons, mas são planos que não vão te recolocar ou não vão te aproximar do chamado. Deus tem planos muito maiores, não porque talvez você vai ganhar mais dinheiro, ou você vai ter mais influência, ou você vai ser melhor de alguma forma, mas os planos de Jesus, eles te colocam diante da vontade dele e fazem com que você tenha sentido e propósito na sua vida. E aqui eu não estou falando de nada externo, mas aquilo que precisa queimar no coração daquele que ama Jesus, daquele que segue a Jesus, que é necessário estar alinhado a esse propósito. Jesus, ele os recoloca no chamado. No versículo 16, ele diz assim para os discípulos: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Ou seja, discípulos, meus filhos amados, não é necessário que eles vão embora. Agora é com vocês. Vocês é que vão dar a eles de comer. Como assim? E os discípulos, certamente, eles se olharam em meio àquela palavra, àquela direção de Jesus, e talvez eles tenham imaginado que Jesus só pode estar maluco. A gente está aqui no meio do deserto, não tem alimento nenhum, uma multidão. A Bíblia fala que eram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, no meio do nada, e agora Jesus ele fala: vocês que precisam resolver esse problema. São vocês que vão dar a eles de comer. Jesus ficou maluco. Porque às vezes a palavra de Jesus ela pode parecer loucura quando você ouve. Mas se você permanecer firme em fé, você vai ver que o milagre vai acontecer. Quando aquele que ouve a palavra do Senhor e permanece firme e não olha para as circunstâncias, mas olha para o Senhor, ele consegue cumprir o seu chamado, porque aquele que age em fé, obedece a Jesus e vê o resultado acontecer. No versículo 17, eles retrucam e falam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É uma quantidade de comida muito pequena para você alimentar uma grande multidão. Há de convir isso. E mais uma vez eles respondem de acordo com a lógica. E aqui não é uma crítica aos discípulos, talvez eu e você faremos a mesma coisa. Eu creio que muitas vezes fazemos a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus manda a gente dar um passo de fé, a gente fala: Senhor, mas o Senhor não está vendo aqui, o cenário não é possível. Logicamente isso não é possível. Eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho uma influência suficiente. Eu não tenho esse poder suficiente para fazer isso, Senhor. Senhor, talvez na minha casa, Senhor, será que eu na minha casa posso fazer diferença nela? Eu sou muito jovem, ou o meu tempo já passou. Será que realmente eu posso ser usado para fazer algo de diferente, fazer diferença? O Senhor diz: sim, é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Senhor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. E o Senhor, com sua misericórdia e com seu amor, ele fala: não, então vocês tragam até mim. Tragam até mim. Jesus, ele não se importa com o quanto você tem, mas sim se você está disposto a entregar a ele. Nunca foi sobre o que você tem, sobre o que você pode oferecer de você mesmo, mas sim sobre o que você está disposto a entregar a Jesus. Talvez o que você tenha não seja melhor ou maior do que outras pessoas, talvez o seu talento não seja maior do que outra pessoa,
mas não importa o tamanho do seu talento, não importa o tamanho da tua habilidade, não importa o tamanho do que você tem, do que quer que você tenha. O importante é para quem você direciona isso e para quem você entrega isso. Pessoas com grandes talentos, com grandes habilidades, estão desperdiçando esse talento, entregando na mão e dedicando a pessoas que não fazem o menor sentido. Mas talvez o que você tenha seja muito pequeno aos olhos dos homens, mas entregue a Jesus, que Ele tem o poder de multiplicar e fazer grandes coisas, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural, mas é necessário que mesmo você entendendo que seja pouco, mas que seja o teu tudo ao Senhor. Ainda que seja pouco, que seja o seu tudo. Aleluia. E a ação dos discípulos, ela revela aquilo que estava movendo, aquilo que estava movimentando o coração deles. E as atitudes, elas demonstram aquilo que está movendo o nosso coração. Os discípulos, eles demonstraram aquilo que estava movendo o coração deles. Movidos pelas circunstâncias. Quantos de nós somos movidos pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas notícias, pelas situações que acontecem ao nosso redor? Movidos pelo medo. Pessoas com síndrome do pânico, não querem sair de casa. Pessoas com medo de tentar porque acham que não vai dar certo. Eu não vou nem tentar porque eu não vou perder meu tempo, não vai dar certo mesmo. Diante desse gigante, eu sou muito pequeno, não vai dar certo. Eu não vou nem tentar. Movidos pelo medo. Quantos cristãos são movidos pelo medo? Pela dúvida? Movidos pelo pessimismo? É assim mesmo. Não vai mudar não. Ele é desse jeito mesmo. Já estou orando já há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, não muda. Não vai mudar não. Vou entregar para Deus. Não é assim que a gente fala às vezes? Vou entregar para Deus. E não entrega para Deus nada, né? Simplesmente a gente desiste. Movidos pelo pessimismo. Não importa quanto tempo dure. O que importa é o que te move. Precisamos ser movidos pela fé em Deus. Não pela fé nas circunstâncias. Movidos pela dor. Pelos traumas. Pelas vivências, experiências passadas, aquilo que nos magoou, aquilo que nos machucou. Não vou tentar de novo não, já sofri com isso. Deixa quieto. Olha, eu já tentei tantas vezes, Alan. Você não sabe quantas vezes eu tentei. Deixa para lá, não vai dar certo mais. Isso já me doeu muito. Movidos pela dor. O Senhor, Ele quer tirar toda a dor do teu coração. O Senhor, Ele quer te curar, para que você não ande segundo o que você sente, mas para que você ande segundo o teu chamado. Não deixe o teu chamado de lado pelas dores que se manifestaram no seu coração, por aquilo que você carrega, pelas experiências que não obtiveram sucesso. Mas o maior sucesso do cristão não é aquele que tenta tudo e tudo dá certo, mas o maior sucesso do cristão é saber que está alinhado com os propósitos de Deus. O maior sucesso do cristão é saber que está obedecendo e está no centro da vontade do Senhor. Esse é o nosso maior sucesso. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós nos movimentamos pela fé, nós nos movemos por aquilo que cremos no Senhor, não pelo que vemos. Talvez o que você esteja vendo nesse momento não é nada bom. Talvez o que você esteja vendo no seu ambiente, onde você está, na sua casa, talvez onde você esteja, na sua convivência, no seu casamento, eu não sei. Talvez o que você esteja vendo não seja bom. Mas que você olhe para Jesus e fale: Senhor, eu não quero olhar para isso e colocar no meu coração, mas eu quero andar por fé. Eu quero viver pela fé. Aquele que conhece seu chamado, anda por fé e vive pela fé. Precisamos nos deixar ser movidos
pelo chamado em meio às várias circunstâncias da vida. Jesus nos guia em direção ao chamado. No versículo 19, o Senhor ele começa a tomar algumas ações, ele começa a orientar, ele começa a fazer algo que transforma aquele ambiente e que traz um grande milagre. São ações de Cristo, ações de Jesus que geram em nosso coração fé e que movimentam nosso interior e nos recolocam no propósito. Ações de Jesus que movimentam o nosso coração, que aumenta a nossa fé e nos recoloca no propósito. Em primeiro lugar, o Senhor ele manda aquele povo se sentar. E aqui eu entendo, quando ele manda aquele povo se sentar, esse sentar-se, ele fala de confiança, de paciência. E aquele que crê em Jesus, aquele que sabe que a sua vida tem um propósito, ele se move pela confiança em Jesus e pela paciência. Domingo pela manhã, o pastor Rafinha, o querido pastor Rafinha, que nós amamos, da Igreja Mãe, ele pregou sobre paciência. E quando o Senhor fala, se assente e espere, é porque Ele está agindo. É porque muitas vezes a gente não gosta de sentar e esperar. Muitas vezes Ele vai falar para que você tome uma atitude, uma ação, mas outros momentos Ele vai falar para que você se assente, para que você espere. Aquietai-vos e veja que eu sou Deus. Muitas vezes você vai precisar se aquietar, se sentar, esperar, ter paciência, para que você veja o Senhor fazendo. E agora, o Senhor, ele toma aqueles pães, a Bíblia fala que, erguendo os olhos aos céus. Erguendo os olhos aos céus. E o segundo ponto que precisa queimar e movimentar e mover o nosso coração é a dependência. Jesus ele não fazia nada sem o Pai. Não faça nada sem Jesus. Não queira dar o seu jeito. Não queira fazer do seu jeitinho. Não busque uma solução que Jesus não esteja nela. Não busque soluções que Jesus não esteja inserido. Isso é dependência. Dependa dele para todas as coisas. Jesus olha para os céus. E ele ali demonstra que ele depende totalmente do Pai. Nós possamos ter uma vida de total dependência do Senhor. Aqueles que são movidos pelo chamado têm uma vida de dependência. Em João capítulo 15, versículo 15, o próprio Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então por que a gente insiste muitas vezes em querer fazer as coisas sem Jesus? Sem Jesus nada podemos fazer. Chame Jesus para tudo na sua vida. Chame Jesus para tudo que você for fazer. Para o teu respirar, para o teu andar, para o teu caminhar. Chama Jesus. Não se canse de chamar Jesus. Tenha 1 ano de evangelho, ou tenha 50 anos, não importa. Chame Jesus para todas as coisas da sua vida. Dependa dele. Ele é o teu Senhor, ele é o teu guia. Ele te dá todo o sentido que você precisa para tudo. Terceiro ponto aqui, Jesus, ele manda o povo se assentar, ele ergue os olhos aos céus e abençoa os pães. E aqui a gente aprende outro princípio bastante importante. Aqueles que são movidos pelo chamado, eles declaram bênção sobre tudo que têm. Eu, como filho de Deus, como aquele que precisa estar alinhado ao propósito, ao chamado, eu declaro bênção sobre tudo que eu tenho. Ah, mas é muito pouco. É tudo que eu tenho. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu consagro a Ti em nome de Jesus. Ah, mas não vai dar para o final do mês, Senhor. Eu abençoo aqui em nome de Jesus. Ah, mas amanhã não vai ter mais, Senhor. Eu te agradeço e abençoo em nome de Jesus.
Quando você sair daqui nessa noite, diga, Senhor, a partir de agora, Senhor, tudo que eu tenho, eu abençoo em nome de Jesus. Diga agora também, Senhor, eu abençoo tudo que eu tenho em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, minha saúde não está boa, Jesus, mas eu tenho vida e o Senhor tem me sustentado, Senhor. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe o meu coração, Senhor. Está difícil para mim, a tribulação está grande, Pai, eu não estou aguentando, Senhor Deus. Mas, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu abençoo os Teus propósitos da minha vida em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a minha casa, Senhor. Eu abençoo meus familiares. Ah, mas meu pai errou tanto comigo. Você não sabe, você nem conhece meu pai, minha mãe. Eu abençoo em nome de Jesus a minha família. Mas meu filho aprontou comigo, sabe, Alan? Eu tenho orado tantos anos por ele. E ele me decepcionou. Perdi a esperança. Abençoa teu filho em nome de Jesus. O meu trabalho, Alan, chega no final do mês, eu recebo para pagar a conta e não dá nada, não sobra nada. Às vezes até falta. Abençoa o teu trabalho em nome de Jesus. Tudo que você tem, declare a bênção sobre tudo. Não importa o que seja. Se Deus te deu, declare a bênção. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: honra o Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. E aqui eu não quero falar sobre ofertas, não. Quero falar sobre honrar. Honre o Senhor com o que você tem, com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Entregue seu tudo ao Senhor. Honre ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Esse princípio é muito importante, querido. Porque aquilo que você agradece, aquilo que você abençoa, Deus multiplica e faz infinitamente mais. Quando Jesus ele abençoou aqueles alimentos, um milagre aconteceu e houve uma grande multiplicação. Mas Jesus, ele quando realiza o milagre, como você tem um chamado e um propósito, ele quer que você participe também. Seja participante dos milagres de Jesus. O maior milagre o Senhor já fez, ele morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna, mas ele te chama para distribuir esse pão. Ele é o pão da vida. E o quarto e último ponto, sobre aquele que é movido pelo propósito, diz assim: Jesus ele nos move a servir. No versículo 19, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ele poderia falar, faça uma fila aqui, e cada um vai lá, vai pegando o seu pão, um pedaço de peixe, não. Mas quando Deus ele faz o milagre, ele te chama para que você seja um participante, um coparticipante, para que você seja um colaborador, porque a tua vida tem sentido. Deus ele pode fazer tudo sozinho, mas você é um instrumento poderoso. Amém? Tem pão na sua mão que o próprio Jesus te deu. É hora de você distribuir. Mesmo você achando pouco, comece a distribuir. Comece com o pouco mesmo, não importa se você tem pouco, Deus vai multiplicar. Comece pelas pequenas ações, Deus vai multiplicar. Comece pelas pequenas ações de gratidão, e Deus vai multiplicar sobre a sua vida. E assim o Senhor fez, e grande foi o milagre. O versículo 20 diz que sobraram 12 cestos cheios. Quando eu sirvo com o que tenho, Deus me supre naquilo que eu preciso. Um fato bastante curioso aqui. A Bíblia não vai dar essa entonação, mas ela fala que sobram 12 cestos cheios. E nós temos 12 discípulos. Eu creio que é como se Jesus falasse: quando você se doa, existe provisão para cada um de vocês. Isso foi um grande ensinamento para os discípulos. E assim é também na sua vida. Quando você entrega, e quando você entrega o pão que Deus te deu, eu creio que não vai faltar shalom sobre a sua vida. Não vai faltar a provisão sobre a sua vida. Não vai faltar a presença de Deus sobre a sua vida. E você vai ser cada vez mais movido pelo chamado e pelo propósito. Não importa a quantidade, não importa o que você está passando.
Deus ele te chama para que você seja um grande distribuidor daquilo que ele tem para a humanidade. Amém? Esse pão não é só para você. Esse pão é para que você se alimente também. Os discípulos certamente se alimentaram também do pão, se alimentaram daquilo que o Senhor multiplicou. E o pão é para você também. Mas comece também a exercer essa ação de distribuir aquilo que o Senhor tem te dado. Não vai faltar sobre a sua vida. Sobraram 12 cestos e uma multidão foi alimentada. Não só por Jesus, mas através daqueles homens de Deus, que agora foram recolocados dentro do chamado e do propósito, sobre o Deus que vive o chamado, e viveu aqui esse chamado, e se entregou por amor a Deus, e nesse propósito, que em nome de Jesus, nós possamos ser como Jesus, imitadores dele, olhar para ele e falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu não sei o que você está passando, mas que você queira, independente de qualquer coisa, fazer a vontade de Deus. Quem é movido pelo chamado, trabalha para manter acesa a chama do propósito de Deus na sua vida. Amém? Que nós possamos trabalhar para manter essa chama acesa do propósito que nos move. É o propósito de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém? Aleluia!